E aí, que bom ter esse encontro com vocês. Na semana passada, teríamos o nosso primeiro encontro no dia 5. Só que aí teve aquela demora de cadastro, não foi? No AVA, aquelas coisas todas. E por conta disso, então, foi tudo prorrogado. Aí meio que deu uma tumultuada, inclusive nas nossas atividades que estavam programadas, a gente já deixa assim os módulos já programados, né? Então já estava tudo com data de início, data de conclusão das atividades, e assim gerou assim um pequeno tumulto em relação a isso. Eu já fiz as alterações de datas, algumas não sei por que não estão entrando, tá? Mas a gente vai ver isso amanhã. Essas alterações não entraram. Então, até essa semana, a gente ainda vai estar lá com as atividades todas abertas para a gente poder participar e fazer, tá? O que está programado, seguir a nossa sequência, tá bom? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, sobre as atividades. E o que está proposto lá. A gente sabe que é um curso EAD, e é um desafio a gente fazer um curso de música. Boa noite, Lia. Fazer um curso de música EAD, imagina, né? Se o curso EAD, a gente já precisa ser pianista. No curso de música, assim, EAD, a gente tem que ser protagonista, a gente tem que ser performer, a gente tem que ser tudo. Então, mas a gente está aqui para poder fazer uma trilha de formação, propor uma trilha de formação para vocês. Esse é o nosso papel, tá? Um papel assim propositivo, para que vocês sejam assim bem protagonistas então dessa formação de vocês. É uma maravilha a gente pensar que é um curso, uma licenciatura. O Aldo, também, Aldo. Com certeza. Aí a gente. Márcio, boa noite. Aí, gente, Aí, Gini, a gente está ainda com licenciatura usando a música popular brasileira. Olha que desafio duplo, né? Principalmente porque toda a nossa parte de teoria é toda construída ainda no sistema, claro que toda a nossa parte teórica, ela é em cima da música ocidental, e nós temos os tratados todos voltados para a música ocidental, e assim, tendo como base, então, a música europeia. E aí, ainda a gente tem esse desafio de fazer essa transposição para utilizar, então, essa base, utilizando como base, então, da nossa formação, é a nossa música brasileira, que, por ter todo esse cunho, toda essa construção ocidental, então acaba que todo o nosso sistema de notação musical, ele vai compreender, a, ele vai atender à nossa demanda de música brasileira. Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês. A teoria não comporta a música. Ela é só um caminho.
Então, quando a gente pensa em tudo que a gente consegue fazer com a voz, tudo que consegue fazer com o instrumento, cabe tudo dentro de uma nota de um pentagrama? Cabe não, tá? Então, ali é só uma ideia. Tranquilo, Chá, valeu. Aquilo é só uma ideia. Primeiro que tem uma questão. A música é uma linguagem. E linguagem ela quer expressar. Nós temos as linguagens artísticas, né? A gente tem o quê? O teatro, a gente tem o cinema, a gente tem artes visuais, a gente tem a dança. Então, nós temos várias linguagens. E como a gente pensa em linguagem, fica que quer estabelecer uma comunicação. Estão comigo? Gente, pode participar, viu? Eu gosto, pode participar à vontade, tá bom? Então, a gente estabelece uma comunicação. Então, a gente tem o emissor, o performer, a gente tem o discurso textual, o discurso musical, o discurso corporal, e a gente tem o receptor. E a gente tem o receptor. E aí, daqui, do emissor, aliás, de quem construiu o texto, passando pelo emissor, chegando ao receptor, vocês já viram aquela brincadeira de telefio? Lembram dessa brincadeira? É mais ou menos um teste. Nem sempre quem vai estar sentado lá, ouvindo, participando, cantando, dançando, vai estar entendendo o que é que o, o compositor ou o escritor, às vezes não vai entender absolutamente nada, porque vai passar por vários filtros. Primeiro, o filtro de quem vai ler o texto e vai interpretar, e vai definir qual é o modelo da interpretação. Depois, o filtro de quem está sentado lá, ou de quem está dançando, ou de quem está cantando. Então, olha quantos filtros. Eu, você é a performer, tá? Aí eu vou cantar ou vou tocar tal peça. Mas eu, por exemplo, eu não conheço o compositor, eu não conheço, eu não conheço o contexto histórico em que aquela peça foi composta. Eu não conheço o contexto cultural, o contexto social do que de que aquela onde aquela o compositor estava para compor aquela peça. E aí eu vou dar uma já completamente descontextualizada. Não é isso? Tranquilo, Charles. Eu vou dar vou então fazer uma interpretação, vou construir a minha interpretação completamente descontextualizada. Aí, é claro, eu vou chegar e as pessoas que vão estar ouvindo, elas também vão ter o filtro de onde elas estão, não é? Do que elas estão, de onde elas estão participando, de onde elas vêm, do lugar delas. Por exemplo, vamos pensar aqui. Todo mundo aqui já ouviu rap, não já? Todo mundo. Boa Sim. noite, Laércio. Leituras, isso mesmo, Amarildo, leituras. Todo mundo já ouviu o rap. Bem, o rap, ele tem um contexto ele vem de um contexto de, de uma, de um público, de uma comunidade
né? Que é envolvida, que usa o rap para expressar, então, daquilo que lhe é, daquilo que está ao seu redor, daquela dor, certo? Daquela violência que é uma música de combate, é um estilo, né, que foi feito para dar voz, tá, àquele, aquela comunidade oprimida, tá, e que quer contar a sua história de opressão, de estar ali ao redor, ter uma violência, e por aí, aí venho eu, tá? Venho eu, Rosa Eugênia. Não conheço absolutamente nada de rap. E aí vou participar, vou estar numa escola. Vou estar numa escola. Aí o menino vai chegar lá, pro, vai ter um concurso, né? A Secretaria de Educação aqui aí tem não sei quem já participou, quem conhece, que tem todo ano tem um festival. Aí tem festival da ação estudantil, FACE, tem o AVA, isso, ok, Laércio. Tem o AVA, tem o de coral, tem e artes visuais. E aí, imagina, eu estou ali com meu aluno na escola e ele vai compor o rap, tá? Quando ele está compondo o rap, ele está dando, aí vai eu, chama professor português, né? E é claro que para caber ali dentro daquela pulsação, tá, do rap, daquela batida do rap, vão ter as frases. E aí ele vai, é claro, fazer métrica para o encante, isso mesmo, a danada por lembrar. Então aí ele vai para caber aquela frente daquela pulsação, daquela, tá? Aí vem a professora de português, não, porque a acentuação dessa palavra está errada. Aí venho eu, professora de música, não, é porque assim, a nossa acentuação é aqui, porque o tempo vai ser esse. Mas eu estou completamente fora, completamente desconheço a característica do rap com que ele tenha, apesar de uma pulsação regular, tá? Ele vai ter elisões de algumas palavras, ele vai ter algumas acentuações. E aí eu vou simplesmente chegar e vou dizer que aquilo está errado. Sim, Adriana? Sim, é interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão a gente vai questões, a gente vai fazer algumas atividades com textos, assim, que eu sou apaixonada quando a gente pensa na rítmica textual e o quanto isso a gente usa na criação. Mas, e no que está contextualizada, para eu poder entender e ser eficiente na minha comunicação, crescer uma linguagem. Mas aquela pessoa que está ali envolvido, todo mundo que está ali envolvido naquela comunidade, os meninos todos, na hora que canta o rap, eles sabem muito bem como fazer, como criar, e vocês já sabem que já há subgêneros do rap, né? Por exemplo, a gente hoje tem o rap trap, que já é um outro subgênero do rap, sabe? E assim são as coisas que vão acontecendo e a gente tem que estar atualizado para a gente poder fazer, então, a interpretação devida daquele texto musical ou de texto escrito. E daí a gente precisa, então, conhecer nosso lugar
conhecer os nossos cursos, não é? Conhecer também onde é que está o local da escrita daquele texto musical e também o local do nosso público. Você vai fazer uma apresentação, você tem que conhecer. E você já tem que pensar, então, o que se o seu público vai entender, se o seu público vai se identificar, ou se você vai ter que fazer alguma construção para que o seu público chegue, então, a entender aquilo que você quer falar. Então, nós somos assim, nós somos performances, nós somos performers, não é? E nós construímos a nossa performance. E aí tem toda a questão que envolve a nossa construção enquanto performer, enquanto professores, porque todos somos professores, não é? A gente tem às vezes aquela questão que é normal, a questão da literatura, mas imaginem só que se você está ali ensaiando uma banda, você está regional, você está ensinando. Em alguma medida você está ensinando, não é? Mesmo que você não tenha os saberes didáticos, metodológicos, não é? Mas você está ensinando aquilo que você sabe. Então, em alguma medida, nós somos professores no momento. E quando nós estamos construindo performance, nós somos professores para aquele público. Nós vamos ensinar algo. Então, a gente precisa, então, saber de onde, o que a gente quer falar, né? Através da nossa linguagem. E aí, vocês estão escolherem a linguagem da música. E o nosso desafio vai pensar na leitura e escrita musical, tá? Tendo como base nossa a nota musical ocidental, mas contextualizando o nosso curso de música brasileira. Ok, amores? É, eu vi que foi boa apresentação. Olá, Rose. Eu já tenho gente que toca, eu já fiquei assim viajando. Olá, Leto. Eu já fiquei viajando na, é, nas descrições de vocês. Né? Tem gente que já toca aqui há muito tempo, tem gente começando. E assim, quem está começando, a gente vai devagarzinho, mas para dar conta do nosso conteúdo. Quem já sabe vai também nos ajudar, tá certo? A gente vai trocando as experiências e também aproveita, porque assim, eu acho que a gente sempre pode trocar metodologias, né? Trocar ideias metodológicas. Então, sabe, aproveita também para aí a gente estar trocando essas metodológicas, tá joia? Aqui durante o nosso curso, tá bom? Ó, quando eu vi notação, eu vi pulsação, vi dessa forma, dessa outra forma, e aí a gente vai trocando essas ideias, ok? Vocês viram na nossa semana, eu pedi para que vocês vissem alguns vídeos, não foi? Para a gente ir discorrerem um pouco sobre o que vocês ouviram, e aí a gente pedir para colocar lá no nosso Moodle. E a gente saiu da música clássica chegando até a Quixabeira da Matinha, que eu sou apaixonada. Já tive a oportunidade de tocar com eles. Tu sabe, Tom? Eu não sei não, Tom. Não sei nem tocar
nem cantar. Aí eu fui pedir para... Aí fazendo uma apresentação, aí eles estavam também, né? Aí eu fui lá participar da apresentação deles. Gente, eu também, Dri, amo Quixabeira. E o pior não é nada. Aí eu pedi para eles, fui cantar com as mulheres. Eles fazem assim, aí eles abrem a voz já de forma automática, eles não estão nem aí, elas já sabem abrir voz assim tranquilamente, gente. E cadê o balbuciano? Com minha formação toda, imagine, a pessoa estuda, estuda, estuda e chega lá, toma rasteira. E aí eles começaram a cantar e a outra vai lá e abrir a voz e dançando. Eu não sabia se eu dançava, se eu tentava abrir a voz junto com ela, porque na minha cabeça eu ia para outra nota e elas iam na nota delas e bate certinho. E nada do que é a nossa formação. É aí é que está a grande delícia da vida. É a gente. Sim, sim, isso mesmo, de. Então, é a grande delícia, né? É ver essa extrapolação da notação musical, daquilo que a gente entende. Eu agora, no meu grupo de pesquisa, que eu coordeno com outra professora aqui na UFES, eu agora comecei a fazer uma transcrição. Estou com uma aluna bolsista de iniciação científica. Ela é indígena, né? E nós estamos fazendo umas transcrições de alguns torés. Gente, está sendo um desafio, sabe? Eu ouço e fico tentando colocar aquilo ali. Como é que eu vou fazer? Que a ideia é que a gente possa ter isso escrito, ter isso registrado, né? Essas transcrições desses torés. E ela está fazendo todo o levantamento dos grupos que deram, então, os seus cantos para a gente, desses grupos indígenas, e aí ela está fazendo esse levantamento e também contextualizando cada toré, e eu estou com a parte, então, e aí eu estou ouvindo e tentando colocar aquilo na partitura. Está sendo um desafio fenomenal. Eu estou assim para bugar. É sério, minha cabeça tá para dar tilt, porque a partitura não dá conta. E aí eu já me decidi, eu vou ter que colocar um monte de bula. Isso aqui quer dizer isso quer dizer isso, e fazer alguns traços assim, mas é a ideia do registro, sabe? É a ideia do registro. E uma notação musical não cabe. A gente tem um monte de coisa assim que vai além daquilo que a gente aprende como dó, ré, mi, fá, sol, assim, tá? Mas a gente precisa escrever o dó, ré, mi, fá, sol, assim para poder extrapolar o resto. E aí o nosso desafio é escrever esse dó, ré, mi, fá, sol, assim também. Tá joia? Fechado? Qualquer dúvida, por favor, se tiver demais, por favor, sinalizem, rabiscando. É assim mesmo, Charles. Ô, China, professora, oi, Tom, diga. sobre isso que a senhora estava falando, é interessante uma entrevista que eu assisti uma vez do Tom Zé, eu creio que muitos também já tenham assistido. Ele faz um comentário sobre uma música baiana, Eu Tô Ficando Atoladinha, né? Que aí ele mostra justamente essa subida que não é representada por intervalos de meio tom, né? E aí ele vai, tô ficando atoladinho, 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 vai aquela tochando e atolando e o negócio, mas não dá o meio tom, né? Ah, eu achei pertinente só como uma forma também de interagir aí. Mas Massa, bacana, parabéns pelo trabalho. valeu, Tom. Assim que tiver mais adiantado, eu prometo que eu compartilho com vocês. Eu acho que eu vou compartilhar daqui para o final do curso, pelo menos um dos cantos já transcritos, eu compartilho com vocês, tá? Para vocês ouvirem e verem a ideia da escrita. Mas isso, a gente tem que estar buscando meios, né, de superar então aquilo que a gente tem como notação. Mas tem uma coisa
que independente de qual seja a música, de qual seja a cultura, de que forma a música esteja sendo cantada, esteja sendo expressada, tem uma coisa igual. O que seria? Não, não são as sete notas, Dri. Não são as sete notas. Professora, repete para mim, por favor. Eu contou. Tem uma coisa que, independente do que. Tá, eu vou repetir. Independente de qual seja a música, de qual seja a cultura, de qual seja a forma como ela estiver sendo expressa, ou instrumental, ou cada. Por exemplo, a todas aquelas peças que eu pedi para vocês assistirem, tá? Tchaikovsky, Mozart, Quixabeira. Quando recebeu o facula. Isso. Tem uma questão que igual, que é peculiar, que é intrínseca. Eu vou fazer um sinal assim, para ver se dá para. Se alguém descobre. Aí é o tempo, né? A rítmica, né? O tempo, em vez de. Não vamos pensar. A pulsação. A pulsação. A pulsação. Muito bem. Que, deixe-me falar, não é harmonia. Temos três bases. Nós temos melodia, harmonia e ritmo. Só que quando a gente pensa em ritmo, a gente quer pensar logo em compasso, a gente quer pensar logo em estrutura, sabe? E a gente se esquece. E aí eu quero que todos vocês. Gente, deixa eu me trocar aqui. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Valeu, obrigada. É porque eu tive que Agora ligar sim. o aparelho, porque Tá me ouvindo, Charles? Aqui é Nuno. Tá me ouvindo, professora? problema no carregador. Ouvindo Vamos. não? Quando a gente Ok. pensa em ritmo, e aí, seguinte, essa nossa. E aí eu queria hoje fazer uma desconstrução com vocês. A nossa aula hoje vai ser desconstruir. Para algum momento construir ou não. Então a gente viver desconstruído, qual é o problema? Nenhum. Mas fazer essa desconstrução que a gente já pensa assim, não, compassos. Quando a gente pensa em melodia, a gente já pensa em notas. Quando a gente pensa em harmonia, a gente já pensa assim na base, né? Tá, em acordes. Não. Vamos desconstruir esses conceitos mais fechadinhos e vamos ampliar esses conceitos, tá? Quando a gente pensa na base, quando a gente for pensar na música e de qualquer cultura, qualquer música, qualquer estilo, qualquer gênero, vamos pensar na menor estrutura da música, daquela música. E a menor estrutura dessa música vai ser o pulso. Tranquilo? Dentro do pulso é que vão acontecer todas e quaisquer ações, acontecimentos, tá? Mas vamos pensar sempre na menor estrutura. Pulso, tá? Tem uma música dos Titãs.
Não sei quem conhece. O pulso ainda pulsa. Conhecem? Isso. Sei todinha. Sim, professora, conheço. Sim. Sim. O pulso ainda pulsa. Ela começa, eu vou colocar aqui para nós ouvirmos. E eu quero que a gente, então, pense nessa estrutura, nessa menor estrutura dessa música. Que dá para a gente ouvir assim logo de prima. Compartilhando. Isso, isso. Ela tem... Eu quero que vocês identifiquem, logo no início dela, tá? O pulso. E depois eu quero que vocês pensem no acontecimento dela, no que está acontecendo dentro de cada pulso. Estão ouvindo? Sim, O professora. pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Como o som demorou a chegar, escutem só esse iniciozinho, por favor. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor,
Viram aí no início? Ele estabelece, né? E aí vai acontecendo. Ele vai falando, né? Isso, um coração bem acelerado, né? Vai se a gente está correndo. É, por aí, por aí. Aí ele fica, peste bubônica, parará, e fica. Isso a música toda. Aí tem uma coisa que acontece, que é recorrente, que é isso aqui. Fica esse ostinato rítmico, né? Aí a gente faz para, aí a gente ouve para, pam, pam, lá no meio, né? Fazendo. Tararara. E aí também várias outras coisas vão acontecendo. Aí o que é isso? A gente ouve o pulso, tá? Que ele faz questão que seja como o metrônomo que foi esquecido de desligar na gravação. Fica lá o tempo todo. E aí entra um outro plano, que é a fala dele. Concordam comigo? Aí depois vai acontecendo o quê? Vai entrando outro plano, que aí também acho bonito, viu? E aí tem outro plano que aí vão ser os instrumentais que vão acontecendo em determinados momentos do pulso. Ou seja, a gente vê a música assim, de forma horizontal, e também a gente tem que enxergar a música assim, de forma vertical, os diversos planos em que elas acontecem. E cada plano desse também vai ser horizontal. Por exemplo, quando ele fala, o texto fala de quê? De doenças. Doenças. Doenças de quê? Doença de caráter. Não, mas ele começa com que tipo de doença, Charles? Peste bubônica. Pois é, não é caráter, mas no meio ele deixa ali, né? Doença física, né? No meio ele joga cleptomania. No lado do meio ele joga hipocrisia. Então a gente vê que mesmo nesse nível dessa ideia textual, ele sai e vem para um outro nível. Aí ele mantém esse nível aqui, né? Físico, aí ele vem para um nível de caráter, né? Questões que vão ter uma interferência assim bem social mesmo. Então, olha quantos níveis a gente pode ver dentro de uma música dessa. Olha essa criação. Até a proposta da música em si, do pulso, parece que ele está com ritmia acelerado. Isso! Quem está doente não está com o coração calmo, tranquilo, sereno, curtindo. Né? Olha a ideia. Olha as ideias aí das construções, né? Aí Kali chama atenção, a ideia é essa mesmo, ele vai mantendo ali o pulso, e aí ele faz esse jogo, né? O pulso ainda pulsa. Aí ele mantém o pulso musical em evidência, e daí faz a construção com o nosso pulso. É genial, gente. Eu sou apaixonada, porque assim, quando a gente vai pensar nesses detalhes que acontecem, e se a gente pegar a parte instrumental para analisar, aí vão ser mais outros detalhes, porque tem algumas partes da guitarra que são bem algumas doenças em alguns momentos que dão assim uma tensão. O contra vai junto, o contrabaixo vai junto, com certeza. E aí gera uma tensão na hora que ele vai e solta a guitarra. Então, olha as ideias, né? Isso tudo quando a gente vai pensando do mínimo para chegar ao máximo.
E aí a gente descobre um monte de coisa. Então, a nossa ideia é sempre pensar nos acontecimentos, e a minha proposta para vocês, quando a gente pensar em leitura e escrita, é pensar sempre na ideia de encontrando essa marcação menor, os elementos que acontecem ali dentro, tá? Pensando em planos. Porque o nosso objetivo maior na oficina, vocês também vão ter leitura escrita musical 2, então não vai tudo se esgotar nesse nosso encontro, é ler o que a gente canta, ler o que a gente cantar o que escreve e escrever o que canta. Ok? Eu falei certo? Cantar o que escreve e escrever o que canta. Isso, falei certo. Esse é o nosso principal objetivo. Tá certo? Tranquilinho? E para isso a gente vai pensar, então, a partir do pulso. Tá? O pulso, ele pode ser modificado. Ele vai ser modificado quando eu faço isso aqui, quer ver? Eu tô aqui. Ouviram que estão ouvindo o pulso, não estão? Aí eu faço. O que eu mudei? Alterei o andamento. Eu fiz mais rápido. O andamento. Não foi? E eu fiz. Aí eu fiz mais lento. E aí eu vou, então, mudando o andamento. Mas a minha pulsação, ela se mantém, porque os elementos dentro dela vão acontecer, a não ser que eu queira modificar o elemento com que o compositor escreveu. O que foi que eu fiz? Dela é modificada. Mudança de compasso. Mudança de compasso. Oi? Mudança de compasso. Mas eu mudei o compasso fazendo, eu quebrei, eu troquei, em vez de fazer, porque ela, ó, é pau, é pedra, é o fim do campo. Ela, a acentuação, ó, é pau, ela cai no primeiro tempo, não é? É pau, sempre, ó, pedra, pá. O que eu fiz? Eu quebrei, joguei no contratempo. Mas eu mudei a ideia original do compositor, porque ele fez, é pau, é pedra, é o fim do caminho,
É a marcha. Aí eu falei marcha, porque você falou marcha, aí escreveu marcha. A marcha do corpo é um corpo sozinho. Ou seja, eu fiz uma alteraçãozinha, não é? Quer ver? Difícil? Vocês já tentaram colocar algum coral para cantar? Isso! Desloquei a acentuação, Jorge. Vocês já colocaram um coral para cantar Milton Nascimento ou Djavan? Gente, é medonho. Porque eles têm um descolamento. Isso, Leto. Eles têm um deslocamento assim, e como o coral são muitas vozes, então você acaba tendo que trazer para todo mundo ficar junto no tempo, né? E aí fica, quero falar de uma coisa. Aí vem, adivinha onde ela. Como é que você vai fazer isso para o coral todo? 40 vozes fazer isso? Arrasta. Aí você tem que colocar no quadrado. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela? Perceberam? Aí a gente tem que colocar no quadrado para todo mundo poder cantar. Mas se a gente for ouvir Milton cantando, ele desloca tudo. E aí quebra tudo e a gente fica doido para pôr isso na partitura, né? E tem que dar um jeitinho lá, põe um monte de síncope, um monte de ligadura lá, de tempo para poder encaixar mais ou menos como Milton canta. Tá certo? Mas faltando aqui, então eu tenho o nosso andamento. Aí eu tenho ali a pulsação, tá? E aí eu vou ter o andamento. Tranquilo até agora? Ou destranquilo? Tá tranquilo. Massa. É música, né? A gente tem todo mundo Show música de bola. aqui. Todo mundo músico aqui tá massa demais. Eu tô amando, vocês são ótimos. Bem. Tá tranquilo, professora. Sim, tranquilo. Jorge, nem fale, Jorge. Professora, Ah, a nível só de esclarecer essa questão de nomenclatura, porque a gente está falando de pulsação e andamento, mas em correlação, porque muita gente fala tempo. No caso, a pulsação ela seria a menor unidade do tempo. Em que medida o tempo seria uma pulsação? Ou se tempo e pulsação é a mesma coisa? quando eu falo em tempo, pulsação é a mesma coisa. Se eu falar BPM, tá? Ali já fica assim, até. Porque alguns termos. Foi boa a sua fala. A sua fala. Em música, assim como também em outras áreas, a gente acaba usando o mesmo termo para coisas diferentes, certo? Rome, é marcação mesmo, tá? É a pulsação. A gente vai ver isso mais tranquilamente. Gente, tem gente aqui que já toca, tem gente aqui que está na área. Então, assim, tranquilo, a gente vai devagarzinho, tá? Com conteúdo. Eu ia falar, eu não sei se eu terminei, eu sou artista e não terminar as falas. Se tiver qualquer dificuldade, coloque assim, eu estou com a dificuldade, coloque lá no Tira Dúvidas ou manda mensagem, aí eu gravo, posso gravar pequenos vídeos, tá bom? Lá para vocês, coloco lá sem problema. Vai ter um livro que já está disponível na biblioteca lá sobre teoria musical, tá? Tá na biblioteca lá do AVA, depois vocês deem uma olhadinha, tá bom? Eu vou ver se eu já coloquei na biblioteca, se eu já disponibilizei. Se eu não disponibilizei, eu já vou adiantar, então. Tá joia? Esse livro de teoria musical. Mas voltando lá, a gente tem alguns termos que a gente usa termos iguais para coisas diferentes. Então, assim, por exemplo, andamento. Quando eu falo andamento, eu quero falar velocidade, tá? E aí eu tenho vários
várias velocidades, vários andamentos. Eu tenho um andante, eu tenho o allegro, o moderato, eu tenho o molto allegro, eu tenho o vivace, eu tenho vários, é igual o velocímetro do carro. De 20 a 220, então ali, só que cada número daquele ali, eu tenho um nome, tá? Por exemplo, quando a gente fala em um andamento moderado andante, eu tenho uma batida, a batida do metrônomo, ele é de 60, ou seja, é uma batida por segundo, dá certinho a batida do relógio, tá? O segundo do relógio. Aí, se eu quero um allegro, eu vou ter 110. Então, eu vou ter, imaginem que em vez de ter 60 segundos no minuto, eu vou ter 110 batidas no minuto. Então, eu vou acelerar. E às vezes a gente vai colocar isso lá. O tempo é igual a. O andamento é igual a 110, 120. Tá? Tem alguns termos que são de coisas distintas, mas é o mesmo termo. Mas quando eu falo em pulsação, é esse tempo mínimo mesmo, tá? Essa batida mínima que a gente vai colocar em que as coisas vão acontecer. Lá na frente, a gente vai fazer a transposição disso para o compasso, tá bom? E aí a gente vai usar as fórmulas musicais, a gente vai usar a fórmula de compasso, para aí a gente organizar esse tempo, tá joia? E os acontecimentos o que acontece dentro desse tempo. Gente, a Donai está no estúdio, veja que cara, olhe, que chique! Gente, olha, olha, não que ligue isso. para mim não. Ligue para mim não, eu gosto de abusar mesmo, ligue não. Não, Vamos lá. tranquilo. Adonai é fera. Olha, gente, alguém está precisando de violão? Vamos lá em Adonai, tem violino ali. Quem estiver precisando pode ir lá em Adonai e pedir, viu? Ele está dando. Olha lá. Eu só quero um microfone assim, um microfonezinho assim, bonitinho, viu, Adonai? Não precisa do violão não, tá? Então, voltando na nossa ideia de pulso, tá? Voltando na nossa ideia de pulso. Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê vocês? Pronto. Chegou aí, né? Então, o que vai ser, só conceituando, o que vai ser pulso na música? Pulso ou tempo vai ser essa regularidade de uma marcação, tá? Cooper e Maia, eles falam que o pulso é de uma série de estímulos regulares e recorrentes, precisamente equivalentes, como os tiques de um metrônomo ou de um relógio. Pulsos, eles vão marcar unidades iguais em um contínuo temporal. Embora geralmente estabelecido e apoiado por um estímulo objetivo som, o senso de pulso pode existir subjetivamente. Ou seja, quando a gente falou ali, quando a gente ouviu aquela música O Pulso, do Titãs, aquilo estava bem audível. Mas eu estava tocando aqui para vocês, a coisa estava bem subjetiva, né? Eu estabeleci o pulso aqui dentro de mim e aí fiz, então, as músicas a partir desse pulso que eu estabeleci dentro de mim. Então, o senso de pulsos regulares, uma vez estabelecido,
tende a ser continuado na mente e na musculatura de um ouvinte, mesmo quando o som para. Isso é interessante, né? A última música que eu toquei... Ó, vocês ainda vão continuar com isso aqui na cabeça. Às vezes a gente nem, de forma inconsciente, a gente está marcando com o pé, está marcando com a cabeça, ou com o estalo. Às vezes, vocês já viram, tem pessoas que estão paradas, não estão ouvindo nada, a música está na cabeça, ela está ali com o pé marcando, só Deus sabe o quê, não é? Então, aquela questão do inconsciente funcionando. Ok? Tranquilo em relação a isso? Agora, a gente vai colocar isso na prática. Prática, prática, prática. Eu tenho aqui 4 palavras: pão, bolo, biscoito, chocolate. Quantas sílabas tem a palavra pão? Uma. Bolo? Duas. Biscoito? Chocolate? 4. Não é isso? Vamos fazer. Eu quero que vocês vão fazendo aí. Estabeleçam um pulso e dentro desse pulso coloquem as palavras. Vou dar o exemplo. Vou dar o exemplo. Pão, 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 pão. Bolo, 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 bolo. Chocolate, 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 biscoito, 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 pão, bolo, chocolate, bolo, pão, bolo, biscoito, chocolate, pão. Vocês estão percebendo? O pulso não muda. O que muda é a quantidade de coisas que eu coloco dentro dele. Pão, pão, bolo, bolo, Rosilane, Rosilane, rosa, rosa, Rosilane, Rosilane. Deixa eu ver aqui o nome de vocês. Todos que eu ainda não sei de cor. Vamos lá. Ó, Rosilane. Rosilane tem 4 sílabas, né? Gilmara, Gilmara, Gilmara. Tem 3. Gilmara, 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 Gilmara. Rosilane, Rosa. Tem alguém com uma sílaba só? Jorge, Jorge, Calinça, Calinça. Juliana, 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 Juliana. Tom, 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 Tom. Lígia, Lígia, Jorge, Jorge, Tom. Juliana, Rosilane, Rosa. Perceberam? Não mudei. O pulso está aqui. O pulso ainda pulsa. O que eu mudei foi a quantidade. Interfere. Alana, Alana, ó, Alana, Alana, Alana. Vocês viram que eu tive que deslocar a acentuação? Alana, 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 Alana. Eu tive que... Por quê? Alana, Alana. Aí a gente vai... O nome dela vai começar antes de bater o pulso, né? No restinho do pulso anterior. Alana, 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 Alana. Nuno, Nuno, Nuno. Menezes, 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 Menezes. Alana, Alana,
Tom, Rosilane, Rosa, Tito, Jorge, Lima, Menezes. Perceberam? Não. Amarildo, ó. Amarildo. Vai ser depois do pulso, ó. Amarildo. Vai ser depois do pulso. Mas se eu quiser colocar Amarildo dentro do pulso, de um único pulso, Amarildo. Perceberam? Eu fiz Amarildo. Para dar certinho com a acentuação do nome dele. Mas aí eu vou ter que deslocar para poder fazer o nome dele dentro de um pulso só. Amarildo, pão, bolo, biscoito, chocolate, pão, bolo. Com comida é bom, né, gente? Perceberam, amores? Tranquilo? Adonai. Aí, Rômulo. Porque se eu fizer Rômulo, aí não vai dar certo, porque aí eu não vou ter divisões iguais, né? Rômulo. Eu vou demorar mais no Rom, que é onde vai estar a acentuação. Então, eu vou ter que fazer Rômulo. Eu vou ter que dividir 1 para 3. Aí, lembra de matemática? Todo mundo aqui estudou? Ô Jorge, não está chegando aqui a solicitação de entrada, não, Jorge? De entrada. Não chegou ainda, não. Sim, Jorge, se tiver a mesma conta, quando você entra ou pelo notebook ou pelo computador, você só precisa ser aceito uma vez. Que eu estou usando aqui os dois, não precisou mais de aceitar, não. Professora. Sim. Eu já fiz uma vez, não tem problema, não. Pois não, Tom? Você falou desse fenômeno, né, e usou anteriormente a questão do coral, de encaixar a pronúncia dessas palavras dentro desses tempos ou não, né, nas situações que convém ou não. Como se dá o nome desses fenômenos? No caso, você cantou Amarildo entre 2 tempos, mas se eu mudar, no caso, a pronúncia, né, dando ênfase numa determinada sílaba de Amarildo, mudando o sotaque dela, para encaixar essa sílaba dentro em cima de outro tempo, como se dá esse nome desse fenômeno? Ele fora e ele normal, né, digamos assim, ele respeitando a pronúncia da palavra e ele deslocando a sua situação para caber no tempo, ou encontrar outra nota na cabeça daquele tempo, tal. Não sei se eu me expressei legal. Aí, mas... Tom, a gente vai fazer um trabalho de ajuste de prosódia, certo? Da linha melódica trabalhada com a prosódia. Porque quando eu faço eu tiro essas questões da acentuação normal da palavra, isso, Jorge, tu pode sair para entrar novamente. Então, aí eu vou trabalhar diretamente com a prosódia, tá? Porque aí eu tenho a linha rítmica, a linha rítmica mesmo do texto, tá? Mesmo do texto da palavra, e aí vou ter, então, toda essa questão dessas acentuações. E aí a gente vai trabalhar com quando a gente vai pensar no texto escrito, no texto, no poema, e vai colocar junto com o texto musical, aí a gente vai pensar em trabalhar muito a questão como é? Eu estou tentando... Tem um engraçado, mas eu não consigo lembrar. Acho que é a literação. Não é a literação. Tem um nome engraçado. Não é literação, não. Eu sei. Não.
estou tentando me lembrar. Sumiu agora. Sumiu agora. Eu Depois ele... ouvindo muito agora, né? Nesse acervo popular, né? O pessoal tem utilizado muito isso, né? Mudado a fonética da palavra para ela caber ou sair um pouco do tempo, ou caber, enfim, de acordo com a proposta. Isso. Aí é trabalho de prosódia, certo? Quando a gente faz essa mudança. Aí a gente vai fazer a linha de inflexão para fazer aquela linha melódica. Aí a gente vai trabalhar com essa linha de inflexão, tá? Com a prosódia, e aí para caber dentro do que a gente está construindo. A gente vai ter a próxima aula, a gente vai trabalhar isso, tá? Porque essa questão é muito interessante, a gente vai trabalhar. Eu não vou poder dar spoiler, senão vai acabar com a minha aula seguinte. A gente vai trabalhar com essa questão dessas linhas de inflexões, aí a gente vai pensar em espacialização, e a gente vai pensar nessa construção, né, de criação, e pensando a partir da prosódia. Tá joia? Pode deixar. É terça-feira que vem, tá? Então, continuando, porque a gente tem um desafio ainda, a aula passa rapidinho, mas a gente tem um desafio ainda para hoje à noite, tá? Peraí. Tá pensando o quê? Peraí. Eu tenho esse desafio, mas não é esse o desafio. É continuando aqui a nossa ideia de acontecimentos dentro de um pulso. Tá? Taca, taquite, tacadime, tadigenaton. Vamos fazer isso aí? Vamos fazer? Dentro de um pulso? Taca, taquite, tacadime, tadigenaton, tacadime, taquite, tacata. Vamos? Vamos. Tá lento, não tá? Deixa lento mesmo. Taquite, tacadime, tadigenaton, tacadime, taquite, tacata. Tá. Quem quer fazer? Vamos tentar aí, bro. Vai lá. Quer pulsar aí? Quer fazer o pulso? Pode fazer você. Então vamos lá. Vou tentar, viu? Oxe, na hora. Taca, taquite, taquiteme, taquidenaton. Mais ou menos isso. Eu só fui, não vou tentar. Faça 2 vezes, Rômulo, Duas vezes cada um? Faça 2 vezes cada. Certo, então. Taca, taquite, taquitime, taquitematon. Eita! Pois no último, quase não bateu. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos, muito bem, se jogou. Quem vai se jogar agora? Quem vai se jogar? Vai ajudando. Vai, gente, outra pessoa se joga aí, por favor. Pode ir? Pode. Amarildo. Pode. Taca, taquite, tacatime, taquidenaton, tadigenaton, quer dizer, tadigenaton. Isso, tentando. Vai lá de novo. Taca. Tem que distribuir igual. Taca. Tá? Taca, taquite, tacatime, tadigenaton,
Tadignaton, tadignaton. Isso, se jogou, Amarildo. Tadignaton. Tadignaton, 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 tacadinho, tacadinho. Vai que vai lá, Leto, vai lá, jogue duro. Tá. Taca, taca, taquite, taquite, tacadime, tacadime, tadignaton, tadignaton. É isso? Oh, quase, quase. Você demorou no T e no tom. É, ó. Taquite, taquite, tadignaton, tadignaton, tadignaton. Tem que distribuir uniforme. Vai lá de novo. Tadignaton, tadignaton, tadignaton. Isso! Legal. Se jogou, muito bem. Quem vai mais? Eu. Vai lá, Adri. Eu não sei, vamos ver. Quem é que sabe? Nem eu. Tá, taca, taquite, tacatime, tadignaton. Tá, taca, taquite, tacatime, tadignaton. Mas acabou ficando 2 Rapaz, minutos. ela já foi logo no 120, 130 para terminar logo. Muito bem, Dri, se jogou. 120. É a velocidade 4. Quase que passa a quinta da marcha. Quem vai mais se jogar? Quem mais vai se jogar? Eu vou. Boa noite, professor. Eu quero estar. Ouvindo bem? Dá para ouvir? Dá sim, Givaldo. Pronto. Tá, taca, taquiti, tacatime, tadignaton. Tá, taquiti, tacatime, tadignaton. Se jogou, muito. Olha, vocês perceberam quantas coisas estão acontecendo dentro de um pulso? Eu tenho uma coisa acontecendo, 2, 3, 4 e 5, não é? Então, eu tenho 5 acontecimentos dentro do mesmo pulso. E aí eu quero que vocês passem a semana... Eu já ia esquecendo. Gente, olha o formulário de presença, por favor, tá aí no chat, tá? Assinem, por favor. Eu quero que vocês passem a semana trabalhando, então, brincando com isso, tá? Essa escrita, não sei quem já ouviu falar do Konako, já ouviram falar? É uma escrita do sul da Índia, né? É toda uma estrutura que é feita em cima do Konako, tá? Dessa rítmica, que é uma rítmica aditiva, diferentemente da nossa ideia, como a música, a teoria, a notação musical, a parte rítmica da notação ocidental, a gente pensa numa rítmica subdividida. A ideia do Konako é uma ideia de adição. Eu tenho um pulso e vou adicionando vários elementos ali dentro daquele pulso, tá? Então, vocês viram, tinha um elemento, tá, taca, tá, taca, tá, tacadimi, tá, taquite, tá, tacadimi, taca, tacadimi, taca, 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 tá, taca, taca, tá, taca, taca, tá, tacadimi, taca. Vocês estão entendendo? E aí eu vou adicionando várias coisas dentro daquele pulso, vários elementos, então vários acontecimentos dentro do pulso. Tá joia? Eu coloquei no chat aí o formulário de presença. E agora nós vamos para o último desafio da noite. Pois eu queria ter dinheiro, porque eu falava assim, o desafio do milhão.
Ai, todo. Olha. Mas como eu não tenho Didi, então não posso fazer. Só se eu tivesse. Eu plantei até milho aqui, junto aqui de casa, mas os passarinhos comeram. O feijão deu certo, mas o milho não. Se aí eu também poderia estar até um milho, né? Mas os passarinhos comeram, eu fiquei chateada, que deu um trabalho danado para fazer as leiras, tudo direitinho, mas não funcionou, não. Então, mas vamos para ir para o desafio da noite. Eu vou colocar umas músicas, e aí eu quero que vocês me falem se elas estão em 3. Achem o pulso das músicas e vocês vão me falar se elas estão em 3, em 2, em 4, em 5, em 7, em 1, tá? Então vamos lá. Professora, Oi. aproveitando o momento que a senhora está organizando aí, como que ficou a situação da atividade que tinha justamente aqueles vídeos? Porque eu lembro que ela estava postada, não foi? Depois saiu. Eu não acompanhei, aproveitando o momento aqui para tirar essa dúvida com a senhora. Qual é? Pode perguntar de novo, por favor? Atividade dos 5 vídeos que tinha o vídeo do Tchaikovsky, do Chopin, do samba de roda. Tinha um fórum avaliativo, não tinha? Tem. Ele Como está ficou ela? fechado? Continua. Mas eu dou uma olhadinha. Tá bom. Tá? Obrigado. Nada. Ele vai ser enviado através de quê, prof? Hã? Ele vai ser enviado por que meio? O que, As Jader? respostas dele. Que a minha está pronta, mas não vi uma Lá no forma fórum. de... Você vai colocar lá no fórum. Ah, beleza. Viu? Isso. Pronto. Só tá mudo aqui pra mim. Não tô conseguindo ouvir nada. Sem áudio. Aqui também. O início deu até pra ouvir alguma coisa, mas depois parou. Um momentinho.
in mode. Vê se agora vai dar para ouvir, tá bom? Sim, 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 Jorge. Sim, Jorge. Vê se vocês vão conseguir ouvir agora, por favor. AUX in mode. Professora, não dá para reconhecer, não. Dá para identificar o tempo, o andamento, mas, né? Trabalho em um lugar que agência para assessorar. Olha, calminha, é um desafio. É um desafio, calminha. Não precisam se desesperar, por favor. Tá? Não é pra ser... Não tem problema. Se a gente acerta de primeira, não tem problema. Tá? Tem uma coisa que é recorrente. Ele faz assim. Eu tentei. Deu algum problema aqui na minha internet aqui, que eu tentei abrir, estava no YouTube, depois eu não consegui compartilhar do meu YouTube e também nem pelo Drive, por isso que eu fui direto para a caixa, a terceira opção. Vocês sabem, né? A gente dando aula em casa como é, né? A gente tem que estar com o plano A, B, C, D, e se não tiver jeito, a gente vai e tem que tocar mesmo, senão, oxe, na hora. Então, vocês perceberam que tem isso acontecendo? Dois, três. É um ternário. Pense em três. Marque um. Não, pense em três. Eu vou colocar do início. E eu quero que vocês pensem em três, tá? Não tem no link não, mas eu posso depois disponibilizar, viu, Bianca? Tá sem som.
Professora, não dá para ouvir não, tá sem som. E agora? Provavelmente o Google Meet está entendendo a música como um ruído, pro. Aí tá cortando mesmo. ela. Que na hora que a senhora fala um pouquinho, faz qualquer balbuciado, ele já corta o áudio da música. Certo, e a proposta do desafio qual é? Desafio eu ouvi a música agora, parceiro, viu? Agora, tem outra. Eu vou colocar, por causa do horário, eu vou colocar um aqui. Essa música é do meu querido amigo, parceiro Irã Monteiro. Vocês conhecem Banda de Boca? Conheçam Banda de Boca, conheçam meu amigo Irã, tá? E essa música é uma música dele, Garopa de Luanda. Eu vou colocar uma música aqui para a gente terminar com todas as pulgas de todos os gatos e cachorros atrás das orelhas. É isso que eu ia perguntar, não tô ouvindo nada, velho.
Tá, não? Professora, aqui para mim, nem o ruído apareceu, professora. Tá ruim o som. Ai, não, que frustração. Tenta transmitir novamente, Pro. Não, eu vou colocar, vou fazer assim, porque fiquei frustrada agora com esse negócio aqui. Mas eu vou colocar os links, vai ser o nosso desafio da semana, tá? E aí eu vou colocar 5 músicas. Eu vou colocar uma de Lenine, tá? Vou colocar essa Liquid, vou colocar a de Irã, e aí para a gente fazer, eu quero essa marcação, eu quero essas pulsações, tá? E depois eu quero que a gente pense no seguinte: o que acontece em cima de cada marcação? Ok? Em cima de cada pulso, os acontecimentos. Fechou? Vejo vocês semana que vem.